Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos mais uma vez para rezarmos os salmos, aprender com eles, refletir e para transformar a nossa vida a partir daquilo que nós rezamos, que nós lemos, que nós interiorizamos, nós queremos trazer para a nossa vida. Para iniciarmos este momento de reflexão, peçamos as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Hoje refletiremos o Salmo 33, então reza assim o Salmo. Exultem no Senhor, ó justos, aos retos convém o louvor. Celebrem o Senhor com cítara, toquem para ele a harpa de 10 cordas, cantem para ele um cântico novo, toquem com arte na hora da louvação. Pois a palavra do Senhor é reta e sua obra toda é verdade. Ele ama a justiça e o direito, e o amor do Senhor enche a terra. O céu foi feito com a palavra do Senhor, e seu exército com o sopro de sua boca. Ele represa num dique as águas do mar, coloca os oceanos em reservatórios. Que a terra inteira tema o Senhor, que o temam todos os habitantes do mundo, porque ele diz e a coisa acontece, ele ordena e ela se afirma. Senhor, desfaz o plano das nações e frustra os projetos dos povos. O plano do Senhor permanece para sempre, os projetos do seu coração de geração em geração vão perdurar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como herança. Do céu o Senhor contempla e vê todos os homens. De sua morada ele observa todos os habitantes da terra. Ele formou o coração de cada um e discerne todos os seus atos. O rei não se salva pelo exército numeroso, o valente não se livra pela sua grande força. Para salvar, o cavalo é ilusão, seu vigor todo não ajuda a escapar. O Senhor cuida daqueles que o temem, daqueles que esperam por seu amor, para livrar da morte a vida deles e no tempo da fome fazê-los viver. Quanto a nós, esperamos pelo Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração. No seu nome santo confiamos. O Senhor esteja sempre sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Nós temos aqui, queridos irmãos e irmãs, um tipo de salmo de louvor. Na verdade, um grande hino de louvor, de fé. É um salmo que é marcado pelo louvor a Deus. Mostra muito bem as palavras que são usadas, expressando assim louvor, com cânticos, com alegria, com festas. Então é um hino de louvor. E o salmo nosso, hoje o 33, ele está organizado com uma introdução, um núcleo e uma conclusão. Geralmente, os hinos de louvor compõem assim, com uma introdução, um núcleo e uma conclusão. Então, queridos irmãos e irmãs, a introdução, do versículo 1 ao 3, é um convite feito aos justos e retos, a fim de que louvem o Senhor, exultem o Senhor, louvem e celebrem o Senhor. O clima é de alegria e celebração. Por isso mostra ali animados por instrumentos musicais, cítara, harpa de 10 cordas, Então mostra pra gente esse grande louvor que é feito ao nome do Senhor, a palavra do Senhor que é criadora. Este hino, queridos irmãos e irmãs, provavelmente deve ter surgido no templo de Jerusalém, por ocasião de alguma festa importante. Então esse hino surgiu
provavelmente ali no templo de Jerusalém. Nós temos aqui um detalhe importante, que nos hinos de louvor, a passagem da introdução para o núcleo sempre se dá com um pois ou um porquê. É o motivo pelo qual o povo vai louvar ao Senhor. É um convite, na verdade, pelo qual o povo vai louvar o Senhor. Então, sempre nesta passagem, nós vamos ter ali talvez um pois ou um porquê. Isso é interessante notarmos e prestarmos atenção. O núcleo nós temos ali, inicia com o versículo 4. Então nós podemos pegar ali, tomar o versículo 4. Pois a palavra do Senhor é reta e sua obra toda é verdade. Como começou o núcleo? Pois a palavra do Senhor é reta. Então nos dá aí a mudança da introdução para o núcleo com um pois. E o núcleo, ele pode ser ainda percebido, dividido em dois momentos. No primeiro momento, versículo 4 ao 9, ele vai celebrar a palavra criadora do Senhor. Então, é uma grande celebração a palavra que criou tudo. Qual é a qualidade dela? Ela é reta. A palavra do Senhor é reta. E ela ama a justiça, o direito. A terra está inteira repleta do amor de Deus, porque a palavra criou tudo. A palavra reta produz, então, para nós, o céu, os astros, as estrelas, como nos diz o Salmo, põe até limites nas grandes águas do mar. A palavra, então, podemos perceber que ela não é vazia, é uma palavra criadora, pondo até os oceanos imensos em um reservatório. Então Deus cria a partir da sua palavra, do seu sopro criador. O segundo momento do núcleo, que é o do versículo 10º ao 19º, mostra o Senhor agindo agora na história, criando, fazendo com que aconteça a justiça, o direito, porque Ele ama assim. Ele vai então frustrar os projetos dos povos e os planos das nações, colocando então o seu projeto, o seu plano na vida dos povos, e esse plano é duradouro, dura para sempre. É uma tensão até internacional, porque nos fala das nações, a qual Deus ele frustra os planos das nações, E diz: feliz a nação que tem o Senhor como Deus e que Deus escolheu como herança. Então, aqueles que aderem ao projeto, ao plano de Deus, de sua obra criadora, vai durar para sempre. Contrário, nós colocamos todas as nossas satisfações nos nossos planos, nos nossos projetos pessoais de nação, nós vamos acabar, porque tudo passa. Só Deus não passa, não muda. Então o seu plano é duradouro, enquanto o nosso acaba, o nosso passa, e nós podemos até nos frustrar com os nossos planos. E por fim nós temos a conclusão dos versículos 20 ao 22. Reforça aqui o tema da esperança e também da confiança no Senhor, Da confiança em Deus. E encerra com um pedido, que a esperança do povo seja coroada com o amor do Senhor. Então, aqueles que aderiram ao plano do Senhor, ao seu projeto, que estão vivendo no amor, na justiça, no direito, ouvindo a sua palavra, estão então com o coração esperançosos, acreditando no Senhor, confiando no Senhor, colocando toda a sua vida na vida do Senhor. Por isso, não serão confundidos jamais e serão até coroados com o amor do Senhor. Então, assim está organizado o nosso Salmo 33. Mas por que será que então surgiu esse salmo? O que estava acontecendo ali para que lá no templo pudesse surgir esse salmo? Como nós já vimos, certamente surgiu num dia de festa,
provavelmente no Templo de Jerusalém. Apesar do salmo ser um salmo de alegria, né, ao toque das músicas, das danças, das festividades, não deixa de mostrar aqui uma tensão. Uma tensão uma hora nacional, uma tensão uma hora internacional, de povos e de nações, junto com o justo Deus. Né? Aparece logo no início do salmo essa tensão, né, falando contra a idolatria dos astros. Quando o povo estava lá no exílio da Babilônia, povo de Deus, viu como os babilônios adoravam os astros celestes, né? Nós temos ali o sol, a lua, né? Então, os babilônios tiveram esse momento de adoração aos astros, né? Não ao Deus verdadeiro. É nesse contexto, então, que surge, né, a ideia de Deus criador, como único. Os astros, então, não são deuses, são somente criaturas de Deus. Deus é um só, que criou os astros, que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar, pondo limite nas águas, até colocando toda a água do oceano num reservatório, né? Então assim é nosso Deus, é um Deus criador que cria para o bem, mas é só esse Deus, é o único Deus que cria todas as coisas. Há uma tensão também, como nós vimos, né? Fala ali dos projetos dos povos, das nações, que são frustradas pelo Senhor. Por muito tempo, o Senhor foi visto como o Deus dos israelitas somente, não do resto, que Deus tinha vindo somente para os israelitas, era Deus dos israelitas, somente deles. Depois, ali no tempo do exílio, depois do exílio da Babilônia, é que começou-se a dizer que o Senhor é o único Deus. Então, se Ele é o único Deus, é Deus que criou os astros, as estrelas e tudo mais, é o único só, é o único, então Ele é Deus de todos, não somente dos israelitas, mas de todos os povos, raças e nações. Então aqui muda-se agora o foco da atenção, né? Mas a atenção ainda continua, por mais que mudando, nesse tempo aqui, nesse meio, ainda continua ali uma certa atenção, né? Podemos ali, justamente quando diz que as situações que eram capazes de salvar, por exemplo, o rei com seus numerosos exércitos, o valente que confia na sua força, o cavalo vigoroso que não ajuda a salvar. Então nós temos ali três situações que mostram esse conflito para nós, né? Que quem não está do lado de Deus, quem não tem Deus como aliado, pode ter a força que for, pode ter o cavalo que for, com seus cavalos e cavaleiros, com tudo que ele tem, com a arma do exército, não vai vencer. Porque só em Deus nós somos vencedores, né? Nós não acabamos. Dura para sempre essa ideia de amor, de justiça e de direito. Então, queridos irmãos, já nos indica qual é o rosto de Deus. E temos um rosto de Deus forte aqui. Ele é o Criador e Senhor da história. Senhor da história. Não é somente Deus de Israel, como nós vimos, né? Mas de toda a humanidade. E quer estar junto com todos os seres humanos, com a humanidade, construir um mundo mais justo, um mundo de justiça, de amor, de paz, de bem, de direito para todos. Por isso ele vai dizer no Salmo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu por herança. O povo, não quero aqui agora resumir somente Israel, somente os israelitas, mas abrindo agora como possibilidade para todos os povos e nações. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Não diz qual. Feliz o povo. Então a nação, o povo que escolheu Deus como Senhor, este é feliz. Porque Deus é o Deus de todos, é o Deus da humanidade. E em Jesus nós temos a própria palavra criadora. Jesus é a palavra criadora do Pai. É o anúncio da boa nova. É o Rei universal. A paixão, segundo João, nós vemos de Jesus, apresenta justamente Jesus como o Rei do mundo inteiro. A própria nação
E a própria ação de Jesus no meio não se limitou ao povo judeu, mas ele quis ir em todos os lugares, até onde estavam os pagãos, abrindo-se para todas as raças, culturas, a ponto de Jesus encontrar mais fé fora do que dentro de Israel. Isso é interessante, né? Então mostra ali que Jesus veio para todos aqueles que estão dispostos a aderir ao seu projeto, que é projeto criador do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser.